A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer você por mais um dia estar aqui nesse vídeo, nesse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom, gente? Gostaria desde já tá pedindo seu like, se você puder estar gostando aí, né? Comentar aí embaixo, tá bom? Se inscrever no meu canal, ativar o sininho, isso me ajuda bastante, tá bom, gente? Se você puder estar fazendo isso, me ajuda demais. Eu gostaria de orar por você agora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos acordou hoje, Pai. Mais um dia o Senhor foi misericordioso, Pai. Mais um dia o Senhor é bondoso conosco, Pai. Obrigado por demonstrar o teu amor, porque nós estamos em segurança, Pai. E em meio a uma pandemia, em meio a muitos desastres, Pai, em meio a acidentes na rua, em meio a assaltos, em meio de tudo, o Senhor vem nos guardar, Pai. Eu te agradeço por isso, porque por muitas vezes nós não percebemos o quanto o Senhor nos livra e o quanto o Senhor é bom conosco, Pai. Então eu venho pedir que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a apreciar isso, Senhor, a entender as coisas, a entender que o Senhor é bom conosco, Pai, porque nós não sabemos, Pai. Pai, peço que o Senhor mostre a sua face a nós, Pai, que nós venhamos buscar a tua face ao invés de tuas mãos, que o Senhor nos ajude na nossa fé, Pai, que o Senhor venha colocar teu Espírito Santo aqui, Senhor, do nosso lado, pegando na nossa mão, nos guiando no caminho que nós devemos trilhar, Pai. Eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo esteja conduzindo esse vídeo hoje, Pai, que teu Espírito Santo esteja ministrando no coração de cada um, conforme a tua vontade, Pai, para que teu nome seja glorificado acima de todo nome, Pai, e toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, hoje a gente vai estar começando ali Atos, né? Hoje vai ser o vídeo, vai ser lá em Atos, capítulo 1 e capítulo 2. É sempre bom que você esteja acompanhando ali com uma Bíblia, tá? Não importa se for Bíblia física ou digital, mas o importante é estar acompanhando ali com uma Bíblia. Hoje eu vou voltar aqui para Nova Almeida atualizada, tá bom? E lá no capítulo 1 de Atos a gente vai mudar, porque a gente tinha visto o Evangelho ali e sempre com Jesus presente. Porém, a partir de Atos aqui, Jesus ele já vai estar lá em cima à direita do Pai, né? E aqui, a partir de Atos até Apocalipse, Jesus ele não vai estar presente fisicamente com o corpo, mas sim por meio do Espírito Santo, né? Então vamos lá começar Atos, que capítulo 1, que é a promessa do Espírito Santo que Jesus tinha prometido que o Espírito Santo ia descer, lembra? Então ele começa assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparentando-lhes durante 40 dias, aparecendo-lhe, desculpa, durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer o tempo ou a época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os outros confins das terras. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado por meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses preservaram unânimes em, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os outros irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos seus intestinos derramaram.
Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua, este campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta sua morada, e não haja quem nela habite. E que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de esclarecer uma dúvida que muitos têm. Os apóstolos de Jesus eram 12 e tinham dois chamados Judas. Na verdade, tinham 3 Judas na história. O Judas, irmão de Jesus, o Judas que escreveu um livro antes do Apocalipse, esse é o irmão de Jesus, Judas. Tinha esse Judas que ficou aqui, que era um dos 12 apóstolos, que chama Judas, o filho de Tiago, e tinha o Judas Iscariotes, que foi o Judas que traiu Jesus. Então, quando a gente vê Judas daqui pra frente, não é o Judas Iscariotes o que traiu Jesus, mas Judas o apóstolo, tá? E o que escreveu Judas antes do Apocalipse é Judas, irmão de Jesus, tá bom, gente? Pra gente não ter esse engano, então são 3 Judas na história. Judas Iscariotes, Judas, filho de Tiago, e Judas, o irmão de Jesus, né? Iscariotes, filho de Tiago, irmão de Jesus. 3 Judas, tá bom? O que traiu, o irmão de Jesus e o outro apóstolo, tá, gente? Então vamos começar ali, analisando o capítulo 1 de Atos, que o capítulo 1 de Atos ele consiste da promessa do Espírito Santo, em que Jesus ele promete que o Espírito Santo viria ali aos apóstolos e que para eles ficassem em Jerusalém, que Jesus fala assim, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirem falar de mim. Porque João, na verdade, se batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E ainda ele fala assim, quando o Espírito Santo descer, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária, até os confins da terra. Então, em todo o mundo serão as testemunhas pelo poder concebido pelo Espírito Santo de Deus, né? E ali depois Jesus foi embora, os anjos falaram que Jesus, da mesma forma que ele foi, ele voltaria, foi pelos céus, ele voltaria pelos céus também. E depois foi a escolha de Matias, que fala ali, retrata a escolha de Matias, né? Porque ali, depois que Judas Iscariotes morreu, que ele foi lá e se matou depois que ele vendeu Jesus, ali ficaram 11 apóstolos. E Pedro, ele falou assim, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Olha, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio e todos os intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcedama, isso é, campo de sangue. Então, depois ele continua falando assim, portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, muita gente acha que ali só andavam os 12 com Jesus, porém não era assim. Ali os 12, eles foram escolhidos como apóstolos de Jesus, porém tinha um grupo muito grande de discípulos que andavam ali. Então, Pedro está falando assim, convém que a gente pegue um desses homens que andou com a gente, andou com Jesus desde o batismo lá de João, desde que Jesus foi batizado até agora, para que ele ocupe o lugar de Judas, o Iscariotes, aqui nesse meio, né? E eles pegaram 2 homens, Matias e José, que era conhecido, desculpa, deixa eu pegar aqui, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. E aí eles oraram, falaram assim, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela no qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. E aí depois que eles fizeram o sorteio caiu lá em Matias, então Matias foi ali e se tornou parte ali dos apóstolos, né? E depois esse capítulo 2 de Atos, um capítulo muito conhecido, um capítulo que é maravilhoso, vamos ler ali, que tem como título A Vinda do Espírito Santo.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como se fossem de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vejam, não são os galileus todos esses aí que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panífia, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos aqui residem, tanto judeus como os prosélios, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão desses termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção nos que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, e até os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus do Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, e é este mesmo, conforme o plano determinado, a presença de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. Porque Davi falava a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixas a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheres de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus. Disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e que vocês recebam o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe disso, e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre eles, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão da casa, e em casa tomavam suas refeições, com alegria e singelância de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Gente, esse capítulo 2 não é maravilhoso? Ali a gente pode ver a vinda do Espírito Santo, né? Que a vinda do Espírito Santo ali
É muito louco isso, porque eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo. E um dia eles estavam em oração, tudo, e do nada veio um barulho como de um vento impetuoso pela casa toda, pelos quatro cantos da casa, e veio como um vento ali, parecia língua de fogo, e como língua de fogo foi tocando todo mundo, e à medida que o Espírito Santo ia batizando, dava como ele queria, que fala assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então tem muita gente que acha que é assim, não, porque eu falo, não sei o que. Não, é o Espírito Santo que ali por meio de você, ele expressa o dom, né? E aí você é capacitado pelo Espírito Santo, mas não é você que tem esse dom sozinho, não, eu que tenho, não. É o Espírito Santo que ele te capacita e a meio que ele acha conveniente, ele vai lá e capacita cada um. Por isso que tem vários dons ali, que a gente vai lá ver depois, lá em Coríntios, na carta de Coríntios, em que Paulo fala ali dos dons do Espírito Santo, né? Ali a gente vai ver que tem vários dons do Espírito Santo. Tem dons de falar em línguas, tem dons de profetizar, tem dom de estender a línguas, tem dom de discernimento de espírito, tem dons de cura, tem dom de tudo, de ensino, tem dons de muitas coisas. E o Espírito Santo, ele dá esses dons a cada um conforme ali ele acha necessário, porque depois a gente vai ver também do corpo, que a igreja é o corpo, e é que Paulo fala o que adianta um pé querer ser uma mão, né? Sendo que a mão tem sua função e o pé a sua função, e todos fazem parte de um corpo, mas a gente vai ver lá mais pra frente. Mas eu só queria deixar claro isso, que o Espírito Santo derrama dons sobre cada um, a maneira que ele acha que for necessário. Então não quer dizer que o batismo do Espírito Santo é só falar em línguas, não tem nada disso. Isso é o erro que muita gente ali pensa que é, né, o batismo do Espírito Santo ali, que é falar em línguas. Tem muita gente que acredita nisso, né? Pode acreditar. Eu, Lucas, não acredito nisso, que o batismo do Espírito Santo não é só o falar em línguas ali. Claro que o batismo do Espírito Santo pode ser o falar em línguas, mas tem muitos outros dons ali que o Espírito Santo batiza com dons ali. E os frutos do Espírito Santo também, que a gente vai lá ver em Gálatas. Enfim, depois a gente vai estudar mais sobre isso, né? Mas ali depois a gente pode ver que Pedro, ele vai pregando ali. Da maneira que Pedro prega, a gente pode ver ali no final que se juntaram mais 3.000 ao grupo, que ali se arrependeram e se batizaram no nome de Jesus Cristo, porque eles falam assim, o que faremos, irmãos? Fala para Pedro, né? Que faremos se tudo isso for verdade? Aí Pedro fala assim, arrepende-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E aí mais de 3.000 pessoas ali foram acrescentadas àquele grupo. Então mais de 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas em nome de Jesus Cristo e provavelmente também foram batizadas com o Espírito Santo ali, né? Então, gente, esse foi o final do vídeo de hoje, capítulo 1 e 2 de Atos, tá, gente? A opinião que eu expressei aqui, essa é minha opinião, tá bom? Mas se você tiver uma opinião diferente, amém, essa é a sua opinião, a gente tá seguindo o mesmo Cristo e é o mesmo que salva, que nos salva, né? Mas ali é o que eu entendo na leitura, o que eu entendi lendo ali as outras cartas, as outras epístolas, né? E é o que eu entendi, tá bom, gente? Então isso foi o vídeo de hoje. Gostaria de estar pedindo seu like se você não deixou seu like. Comentar aí no canal o que você achou do vídeo, o que pode melhorar, tá bom, gente? Gostaria de pedir, se você não é inscrito, às vezes você não é inscrito e assiste meus vídeos aí, eu te agradeço demais, mas por favor, se der pra se inscrever, é muito bom pra mim. E compartilhar esse vídeo nos grupos de família, coloca ali no compartilhar, no share, e aí já vai direto pro WhatsApp, tá bom, gente? Gostaria de orar por vocês agora, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado pelo vídeo de hoje, Pai. Obrigado porque teu Espírito Santo é presente, Pai. Eu creio que como aconteceu em Pentecostes, acontece ainda hoje. Que teu Espírito Santo vem como um vento impetuoso e vem tocando nos corações e vem ali, Senhor, e a presença do Espírito Santo, quando nós sentimos, Senhor, eu não consigo nem descrever o que é, Pai. Mas eu me sinto completo. Eu me sinto que ali eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo e teu Espírito Santo me completa, porque nós fomos criados como criaturas de adoração, Pai, quando estamos ali adorando o Senhor de coração quebrantado, de coração aberto e de coração ali só querendo agradar o Senhor, Pai, querendo servir o Senhor nos completa. Então eu peço que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Pai, nos complete, Pai, nos complete, porque nós precisamos do Senhor. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, fiquem com Deus.